A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Henri, pastor auxiliar, ministro de juventude, cuido de jovens e adolescentes na primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E eu estou aqui para trazer alguns estudos bíblicos. E nesse primeiro vídeo eu vou fazer um estudo bíblico sobre a língua, o domínio da língua. E esses estudos bíblicos que eu pretendo trazer aqui tem o objetivo de contemplar temas em que a gente julga necessários a serem tratados no contexto do relacionamento dentro da igreja e também relacionamento de líderes com líderes, líderes com liderados e também entre liderados, entre irmãos em Cristo. Então, nesse momento, nós vamos orar e já vamos dar início a esse estudo. Senhor Jesus, nos abençoa, Senhor, nessa aula, nesse estudo que vamos fazer. E que a tua palavra, a tua verdade venha ao encontro dos nossos corações e nos guiando, nos apontando a verdade, nos apontando, Senhor, o caminho e nos aperfeiçoando para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor e assim glorificarmos o teu nome e alcançarmos aqueles que precisam do evangelho, da salvação. Abençoa este estudo, abençoa cada irmão que acompanha este vídeo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, agora eu vou compartilhar a tela com o material que nós vamos aqui compartilhar com vocês. Bem, o domínio da língua, perigos e virtudes da comunicação. Esse é o título do nosso estudo. E é importante a gente lembrar que a língua é um pequeno órgão do corpo. E a própria Bíblia fala sobre isso. Só que ela tem um poder imenso. Em diversos textos da Bíblia, a língua vai ser descrita como um instrumento tanto de bênção como também de maldição. Depende de como nós fazemos uso da língua. A forma como nos comunicamos vai refletir o que está diretamente no nosso coração. É como está escrito em Lucas 6,45. A boca fala do que está cheio o coração. As escrituras nos advertem com seriedade quanto ao mau uso das palavras. E, ao mesmo tempo, as escrituras nos chamam a gente cultivar uma forma de falar, uma fala que glorifique a Deus e que edifique o nosso próximo. E agora eu queria apresentar o primeiro ponto, os perigos da língua. O primeiro perigo da língua é quando a língua é utilizada como uma arma destruidora. Veja aqui em Tiago 3, 5 e 6, o que é o perigo da língua. Assim também, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. A língua também é um fogo. Então, irmãos, aqui Tiago está nos alertando de que o que se diz, né, o que a língua pode dizer ou falar, pode ser como um fogo que começa pequeno num bosque e, de repente, todo aquele bosque pega fogo. Então, esse é o perigo da língua. Uma fala destrutiva pode arruinar amizades, igrejas, famílias, pode até uma fala destrutiva iniciar guerras. Basta uma palavra impensada para causar grandes estragos na vida das pessoas. Outro perigo da língua é quando a língua é usada para a mentira e o engano. Efésios 4, 25 vai dizer: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Aqui o texto de Efésios deixa claro que o objetivo do cristão é sempre falar a verdade ao seu próximo. Então, por que isso? Porque as mentiras elas vão minar a confiança do outro e também vão demonstrar que aquele que fala essa mentira, ele tem aliança com o pai da mentira. Conforme a gente vê em João 8,44, em que Jesus, ali conversando com os fariseus, ele vai dizer que os fariseus não são filhos de Abraão, como eles diziam que eram. Eles são filhos de outra pessoa, eles são filhos do diabo. Porque se eles fossem filhos de Abraão, eles iam ter atitudes iguais às de Abraão. Mas como eles tinham atitudes iguais às do pai da mentira, então eles eram filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Outro perigo no uso da língua é a fofoca e a difamação. Provérbios 16, 28 vai dizer: o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Aqui nós vemos claramente o perigo que há na fofoca. A fofoca, ela tem a intenção de provocar separação
de provocar separação entre amigos, dissensão, contenda e confusão. É claro que o texto de Provérbios ele é uma verdade universal. E a gente precisa tomar isso como uma máxima universal bíblica, mas a gente precisa extrair lições disso. Ou seja, uma história inventada, uma história mal contada, uma história que você ficou até sabendo que é verdade, mas ninguém te deu autorização para compartilhar, não deve ser compartilhado. Mas é para pedir oração, mas ninguém pede oração contando as questões particulares das pessoas. Quando a gente faz isso, a gente está expondo situações privadas. Não adianta, eu quero compartilhar porque é para orar. Não é para orar, é para fofocar, é para espalhar notícias ou até questões particulares. É aquela história da preocupação espiritual. Ninguém está com preocupação espiritual quando conta questões privadas. Questões privadas devem ficar no particular entre as pessoas envolvidas. Pedido de oração. Pedido de oração, eu posso pedir sem dizer nomes e sem dizer o que está acontecendo. Irmãos, vamos nos ajudar aqui com um amigo meu ou com uma pessoa que precisa de oração, porque cometeu um pecado até, talvez seja isso, cometeu um pecado. Você não precisa dizer o nome do pecado, você não precisa dizer o nome da pessoa, basta dizer isso, e ela está sentida, arrependida, mas carece das nossas orações, essa pessoa. Pronto, é isso. Quando a gente invade a privacidade das pessoas e espalha boatos até, inventa histórias ou repete histórias verdadeiras que não eram para ser compartilhadas, isso, aos olhos da Escritura e aos olhos de Deus, é considerado como uma fofoca, como aquele que provoca dissensão, como aquele que semeia a discórdia. Então, muito cuidado com isso. Seja uma fofoca verdadeira ou uma fofoca mentirosa, fake news, notícias falsas. Palavras ofensivas e ferinas é outro perigo da língua. Às vezes a gente pode utilizar a nossa língua para ofender as pessoas. E Efésios 4, 29 vai dizer: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Aqui Paulo está orientando a igreja, deixando claro que na boca do crente não pode ter palavras que ofendam as pessoas, entre essas palavras, palavrões, ofensas, xingamentos e palavras inúteis, brincadeiras idiotas, até brincadeiras que não têm utilidade na vida de ninguém. Esse tipo de palavras são chamadas de palavras torpes, palavras que ferem, palavras duras, pesadas, que machucam as pessoas. Tudo isso deve ser evitado por nós. Na boca do crente deve ter palavras úteis, que são úteis para edificar, para construir algo na vida das pessoas. Ofensas verbais, a gente precisa lembrar disso. Ofensas verbais, elas ferem profundamente as pessoas e podem durar até anos no coração de alguma pessoa. Agora vamos falar das virtudes de uma boa comunicação. Já falamos dos perigos, agora vamos falar das virtudes. A primeira virtude que eu queria destacar aqui é que a nossa língua pode ser usada como uma fala que edifica e encoraja as pessoas. Provérbios 12, 18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Aqui Efésios está deixando claro com a palavra espada, de que há formas de falar que são como uma espada que machuca, como uma arma que fere as pessoas. Mas é interessante que no Novo Testamento, em Efésios 6, Paulo vai dizer lá, quando fala da armadura de Deus, da armadura espiritual que a gente deve se revestir, e ele vai falar de uma das peças da armadura que é a espada do Espírito. Ali, a espada do Espírito, diz o texto que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é espada para ferir pessoas? Não, é espada para ferir os verdadeiros inimigos, que lá naquele texto de Efésios, os verdadeiros inimigos, ele lá diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, ali Paulo deixa claro que a nossa luta e o nosso objetivo e a espada do Espírito é para ferir os verdadeiros inimigos que são espirituais. Agora, quando a nossa boca, a nossa fala, as palavras que saem da nossa boca funcionam como uma espada, elas não estão autorizadas pela Escritura. Não.
até porque os nossos irmãos e amigos não são os nossos verdadeiros até inimigos, né? Eles são os nossos irmãos, eles são os nossos amigos. Ainda que tenhamos alguns inimigos entre seres humanos, vamos dizer assim, nós não devemos usar a língua para ferir ninguém. Devemos usar a língua para edificar, encorajar. Por isso o texto continua: as palavras que ferem como espada, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Ou seja, o que a gente precisa é da sabedoria que há na palavra de Deus, da sabedoria que vem de Jesus, do próprio a Cristo, que é a sabedoria de Deus, diz a palavra. Portanto, o que Provérbios quer dizer é que o cristão professa palavras de sabedoria, que proferindo essas palavras, ele vai derramar e produzir cura na vida das pessoas. É isso que a gente deve fazer. Hebreus 10, 25 vai dizer assim: animemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, esse texto que vai falar da preocupação e da necessidade de, como igreja, estarmos congregando, mesmo que houvessem pessoas naquele momento que não estavam fazendo isso, a gente deve congregar para quê? Para a gente se animar, e encorajar. Ou seja, palavras que edificam a vida das pessoas. É isso que a gente faz aqui na igreja. E ainda diz mais, a fazer isso ainda mais agora, a cada dia, né, que vai se aproximando o dia do Senhor. Outra virtude que a gente vê na língua, na palavra, são as palavras que ensinam e exortam. O texto de Colossenses 3,16 vai nos ensinar que a palavra de Deus deve habitar em nossos corações. Ela deve habitar perfeitamente em nossos corações. Veja o texto: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se. Quando a gente é cheio da palavra, quando a gente é cheio da palavra de Deus, a gente não tem outra ação a não ser da nossa boca ensinar e aconselhar os nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos. É isso que deve sair da nossa boca. A comunicação do cristão, ela deve ter um conteúdo bíblico e deve ser usada para instrução, para correção com amor. Esse é o objetivo. É o que eu falo para os jovens, é o que eu falo para os nossos irmãos, é que se eu não tenho nada para dizer, eu não digo nada. E se eu achar que tenho algo para dizer, é porque então eu tenho algo da palavra de Deus. Só posso abrir a minha boca para sair algo da palavra de Deus. Se for algo da palavra de Deus, eu posso falar. Se não for algo da palavra de Deus ou concordante com a palavra de Deus, que não ensina, que não aconselha, que não edifica, que não ajuda, então eu devo me calar. Essa é a ideia aqui. Por isso, para isso, a gente precisa abastecer o nosso interior, o nosso coração, da fonte, do conteúdo dessa palavra. Por isso o texto vai dizer: habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. Ou seja, é como a gente leu no começo aqui o texto de Lucas, quando vai dizer que a boca fala o que está cheio o coração. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, da nossa boca vai sair somente o que importa, o que ajuda as pessoas, que é a palavra de Deus. Outra virtude é que uma boa comunicação, a gente tem palavras que pregam a verdade. 2 Timóteo 4,2 vai dizer assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Aqui, Paulo, escrevendo para o seu pupilo, ele deixa claro a mensagem de que aquele que serve a Deus e lidera também, ele deve estar preparado para pregar a palavra em qualquer circunstância, em qualquer tempo. Por isso, preparado a tempo e fora de tempo. E preparado para fazer o que com esta palavra? Repreenda, corrija e encoraje. Repreender os irmãos, corrigir os irmãos, encorajar os nossos irmãos. A pregação aqui, queridos, é o uso mais poderoso e sublime da língua. Proclamar a palavra de Deus com ousadia, humildade e fidelidade é um ofício fundamental do cristão e deve estar acontecendo, sendo exercido continuamente na nossa vida enquanto servos de Deus. Devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Outra forma de fazer boas comunicações e usar a nossa língua, a nossa fala de forma produtiva é a fala graciosa e prudente. Da nossa boca deve haver uma palavra que seja cheia de graça
e com sabedoria temperada e prudência. O falar de vocês, diz o texto de Colossenses 4:6, olha, o falar de vocês seja sempre agradável e temperado com sal. A graça de Deus, que deve temperar a nossa fala, para que a gente seja sempre sal e luz em nossas conversas do dia a dia. Muito importante a gente frisar isso, porque tem gente que vai pesar, às vezes, a mão demais quando vai corrigir, quando vai exortar. E a nossa fala deve ser temperada com todos os atributos positivos em que nós temos da parte de Deus para transmitir a palavra do Senhor na vida das pessoas. Temperada com graça. Eu desejo o que com aquela fala? Eu desejo ajudar, desejo me vingar, eu desejo ofender, eu desejo reclamar. Então, nosso alvo sempre tem que ser algo que seja agradável. Sempre algo que vai agradar a Deus, algo que vai agradar os nossos irmãos no sentido bíblico. Agora, alguns exemplos bíblicos de boa comunicação e de má comunicação. Primeiro, os maus exemplos aqui. Vamos ver os maus exemplos. Ananias e Safira, Atos 5, 1-11. Mentiram ao Espírito Santo, isso lhes custou a vida, né? Se vocês lembram, eles falaram que tinham que tinham vendido lá uma propriedade, mas não falaram corretamente. Eles mentiram. E não mentiram apenas as pessoas, mentiram ao Espírito Santo. Em ato de adoração de culto, eles mentiram. E ali o Senhor os corrigiu, derramou o juízo sobre eles. Isso lhes custou a vida. E aqui nós temos Doeg, o Edomita, 1 Samuel 22, 9-10. A fala de Doeg causou a morte dos sacerdotes inocentes. Aqui, se vocês lembram do texto, é aquela disputa, né, aquela perseguição de Saul com relação a Davi, e Saul ele estava querendo, né, encontrar Davi, pegar Davi, e neste sentido, o Doeg aí, o Edomita, ele acusou ali Alimeleque de ter se encontrado com Davi e de ser um traidor do reino e de estar a favor de Davi. E então, quando ele foi questionado pelo rei Saul, ele negou porque ele não estava traindo o reino, ele estava sendo fiel ao serviço no reino, e Saul não acreditou, insistiu e quis condená-lo à morte, e então mandou que eles fossem, ele e os seus ali, fossem mortos e punidos à morte. Em primeiro momento não obedeceram à ordem, mas num segundo momento ele forçou e eles foram mortos, e não só o Alimeleque e os seus, mas também cerca de 85 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, todos inocentes, por causa de uma mentira. Então aqui 2 maus exemplos de uso da fala: a mentira ao Espírito Santo e a mentira a um rei, que causou a morte de inocentes. Bons exemplos. O primeiro bom exemplo é Natã, que confrontou Davi com sabedoria e firmeza, usando palavras que levaram Davi ao arrependimento. Davi estava em pecado, o pecado que ele cometeu com Batseba, e o pecado que o fez levar a outro pecado, que foi provocar a morte do esposo da Batseba, que era Urias. Ele estava nessa situação de pecado profundo, quando Natã, então o profeta Natã, vai ter com Davi, e ali com Davi ele tem sabedoria, conta uma história, uma alegoria de 2 homens que tinham ovelhas, um que tinha muitas, outro que tinha só uma, e aquele que tinha muitas tomou a única ovelha do outro dono de ovelha. E aí ele coloca para Davi esta situação hipotética e pergunta para Davi o que Davi faria, o que ele acha daquela situação, e Davi vai dizer então que aquela pessoa que tomou a única ovelha daquele cuidador de ovelhas, então aquela pessoa deveria ser punida. E aí, quando ele faz isso, essa declaração, Natã, então, o confronta e fala para ele: esse homem aí é você. E ali, então, ele começa a mostrar o pecado que Davi estava cometendo, até que leva Davi com essa palavra positiva, ainda que seja dura, confrontadora, mas uma palavra objetivando a restauração de Davi, leva Davi ao arrependimento e ele se reconcilia com Deus. Prova disso é o Salmo 51. A outra palavra positiva é a palavra de Estevão. Estevão, que foi um dos primeiros, né, diáconos, e o primeiro a morrer por sua fé.
na história da igreja. Ele, então, ali no contexto de Atos 7, ele está pregando a palavra de Deus, o evangelho, e uma pregação que vai apontar para Jesus, para a salvação, mas também vai confrontar o pecado e aqueles que foram responsáveis, inclusive, pela morte de Jesus. Então, diante desta pregação que confrontava pecados e apontava o caminho da salvação, ele, com aquela mensagem, ainda que tenha sido uma palavra positiva no sentido espiritual, foi uma palavra que incomodou os rebeldes contra Deus que estavam ali ouvindo aquela palavra. E por eles serem rebeldes, eles se opuseram à palavra e prepararam ali Estevão para ser apedrejado, e de fato o apedrejaram até a morte. Então, Estevão foi fiel e ainda assim foi punido. E no ato do apedrejamento, ele teve outra oportunidade ali de falar, e quando ele fala e ele ora, ele faz igual Jesus, ora por aqueles que estavam causando aquilo na vida dele, ou seja, os seus algozes inimigos. Ele estava orando para que eles fossem perdoados por Deus, e assim ele dá outro bom exemplo de como usar a sua fala de forma que agrade a Deus e que glorifique o nome do Senhor. E Barnabé, Atos 4:36, Atos 1, 22, 24, a gente vê que Barnabé era conhecido como um grande conselheiro bíblico, e neste sentido ele era chamado de filho do encorajamento. Ele demonstrava com as suas palavras amor, e ele sempre tinha o alvo e o objetivo de aperfeiçoar e cuidar das pessoas, e ao mesmo tempo também pregar o evangelho àqueles que precisavam de salvação. Agora, algumas lições práticas para a nossa vida em relação a como fazemos uso da língua e da comunicação. Primeiro, a gente deve examinar o nosso coração. Examine o seu coração, porque a língua ela vai revelar o que está lá dentro. Se você estiver cheio da palavra e abastecido do que Deus tem para mim e para você, o que sair da sua boca será a palavra de Deus. Examine o seu coração antes de qualquer coisa. E aí o segundo ponto aqui, antes de falar, ore e reflita. Isso edifica, encoraja ou apenas fere as pessoas? Essa é uma pergunta que você deve fazer antes de agir, antes de falar alguma coisa. O que você vai falar vai ajudar a construir algo na vida da pessoa, ou apenas vai ser uma confrontação que não produz nada na vida de ninguém? Porque a Bíblia nos ensina a confrontar aquilo que vai restaurar. Eventualmente vai ferir, sim, mas vai ferir para produzir restauração. É como um tratamento médico que às vezes a gente precisa cortar, quebrar e até ferir para que melhore aquela ferida, para que aquela doença, aquele machucado, aquela lesão possa ser cicatrizada e restaurada. Então a pergunta é, apenas fere? Se apenas fere, não vai trazer saúde e vida para ninguém. Agora, ainda que fira, edifica, encoraja, constrói algo na vida de alguém, aí sim. É como 2 Coríntios, que vai mostrar e ensinar a gente que a tristeza, segundo Deus, produz vida, produz restauração nas nossas vidas. É isso. Vai produzir uma tristeza momentânea, mas é segundo Deus, é segundo o coração de Deus. Então, essa tristeza é uma confrontação ali para mexer na ferida, e tirar aquilo que está podre e restaurar e levantar aquele que está caído. Então, antes de falar, ore e reflita sobre isso. O que você tem a dizer vai nessa direção? Então, fale, pode falar. Evite conversas inúteis, fofocas, murmurações e exageros. Evite. E quando eu falo evite, não é só evite, né? Nunca fale. Você não está autorizado não é só diminua, evite no sentido de diminuir, evite no sentido de nunca fazer fofocas, nunca murmurar e nunca exagerar as histórias que você, eu estou sabendo alguma coisa que é importante, tem que compartilhar, tudo bem, não é fofoca, é uma situação pertinente, eu vou lá e exagero. Não exagere, fale aquilo que é. E fofoca, né? Não faça fofoca, não invente, não transmita informações privadas, e também não faça reclamações contra Deus, de Deus e também das pessoas. Pratique a exortação amorosa e o ensino bíblico com clareza. Nós precisamos exortar os nossos irmãos, nós precisamos exortar do ponto de vista da Escritura, que visa a correção, que visa o arrependimento, que visa o aperfeiçoamento. Se fizermos assim, isto é algo amoroso. E também amoroso com a moderação e o tempero na palavra, na forma de falar.
e o ensino bíblico seja dado, transmitido com clareza, conhecimento, sem rodeios, sem evitar assuntos espinhosos. Se o assunto é aquele espinhoso, é aquele assunto que você vai dar. E também com humildade, ou seja, sem hierarquia. Você não é superior ao teu irmão em que você está compartilhando. Você é igual a ele. E ele, inclusive, poderia estar também te ajudando em algum momento numa exortação. Então, há uma mutualidade, não uma hierarquia, você é superior. E o texto bíblico vai nos ensinar a considerarmos os nossos irmãos superiores a nós sempre. Se eu considerar meu irmão superior a mim e ele me considerar superior a ele, vai dar um empate de humildade. Esse é o objetivo. Use as suas redes sociais como púlpitos de graça e verdade. Lembrando que as nossas redes sociais hoje, atualmente, elas são o quê? Extensão da nossa forma de comunicação, das nossas linguagens, vamos dizer assim, e da utilização da língua de forma agora virtual ou até literal, no sentido que posso gravar um áudio, um vídeo e também digitar e escrever. Então, seja como for eu produzir algum conteúdo que seja para transmitir a palavra de Deus, ou seja, transmitir a graça de Deus e a verdade, nunca para entrar em contendas, confusões, fazer provocações e incomodar as pessoas desnecessariamente. E quando a gente precisar corrigir alguém, que a gente possa fazer isso com sabedoria e amor, como a gente viu o profeta Natan fazendo com Davi. Ele foi sábio, escolheu as palavras, escolheu uma alegoria para encaixar no que ele ia dizer ali para Davi. E aí, então, Natan faz isso com sabedoria e amor, porque ele tinha um alvo, um objetivo, não apenas reclamar no ouvido de Davi, mas produzir ali, dar a oportunidade que houvesse ali a produção de contrição e arrependimento da parte do Espírito em relação a Davi. E foi isso que de fato aconteceu. Se a gente fizer isso, a gente também vai ser instrumento de Deus igual o profeta Natan. E que a gente possa cultivar uma linguagem graciosa, uma linguagem que abençoa as pessoas, uma linguagem que consola as pessoas e que ensina as pessoas, seja dentro de uma confrontação ou dentro de uma palavra de ânimo diante de uma adversidade. Agora, uma reflexão final acerca de uma frase muito utilizada em contextos de língua, de comunicação, seja uma comunicação acertada ou equivocada. Quem nunca ouviu, né? Eu acho que todo mundo já ouviu essa frase aqui, ó. O problema não é o conteúdo, mas a forma. Essa frase ela é frequentemente usada em tentativas de suavizar conflitos, confrontos e críticas. Essa frase, o problema não foi o que você falou, mas como você falou. Em alguns contextos, essa frase ela é válida, a gente consegue perceber isso, mas em outros não é tão válida assim. A forma como a gente se expressa, realmente, ela pode alterar profundamente o impacto de uma mensagem. Então, a gente tem que se preocupar com a forma de transmitir aquele conteúdo. A gente não tem que ser uma pessoa que se preocupa apenas com o conteúdo em detrimento da forma. A forma precisa ser trabalhada para não gerar ira no coração das pessoas, para não confundir as pessoas. É como o texto de Provérbios 15:1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. É que eu estou com a tradução antiga, né? Que é a palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita a ira. Essa é a tradução antiga. Ou seja, uma verdade aqui universal, que sempre que, a ideia aqui é que, no geral, sempre que alguém ainda que a mensagem seja difícil, dura, mas ele escolhe uma forma mais branda de transmitir aquela mensagem, essa pessoa está desviando a ira, o furor daquele que recebe a mensagem. É claro que nem sempre isso acontece, porque o evangelho ele é uma mensagem confrontadora. E o que a gente tem vários relatos bíblicos de pessoas que transmitiram o evangelho de forma branda e correta, só que um conteúdo que é confrontador, e aí produziu ira na vida daqueles que não receberam a mensagem, que não aceitaram a verdade daquela mensagem. Então, é claro que aqui Provérbios tem que ser entendido como uma verdade universal, mas existem momentos e exceções que nem sempre isso vai acontecer. Mas nós devemos buscar sempre a palavra branda, mas não é o conteúdo brando, é a palavra com uma forma branda dentro do possível. Porque uma palavra ríspida tem a tendência de provocar a ira.
O que a gente pode entender disso é que, é, na maioria das vezes, essa frase que a gente está vendo aqui, ela vai realmente funcionar. O problema não é o conteúdo, mas a forma. Às vezes a pessoa não colocou bem a forma e prejudicou a comunicação. Faz sentido. Agora, tem pessoas que usam esta frase em situações pecaminosas. Há usos pecaminosos e dissimulados com relação a esta frase, e especialmente quando ela se encaixa nessas situações que eu vou elencar aqui. Primeiro, quando ela serve para evitar a correção bíblica, camuflando o orgulho e o melindre. E aí, em vez de receber a verdade, ignora-se a verdade do conteúdo e faz-se críticas à forma para disfarçar, para despistar e para se ignorar, então, o conteúdo. A pessoa que faz dessa forma, usa esta frase desta forma, ela está dissimulando e evitando a correção bíblica. Uma outra forma equivocada de fazer uso desta frase, e uma forma pecaminosa, é para falsificar a sua humildade, quando o coração da pessoa não está disposto a ouvir a verdade. E aí ele usa essa desculpa da forma como escudo emocional. Não, o conteúdo não tem problema, mas a forma foi terrível, não tem como. E aí fica ali, ó, espiritual, tal, e vai tentando engambelar as pessoas dessa forma. E uma terceira situação é quando aquela pessoa quer justificar sua rebeldia. Ela desconsidera a autoridade espiritual daquele mensageiro, seja ele um irmão ou um líder, porque a autoridade que o mensageiro tem é o peso da palavra de Deus, que é autoritativo na vida de todos nós, não é por causa de hierarquia, não é por causa de cargo, pode ser um irmão, pode ser até um irmão falando comigo que já sou pastor. Se ele estiver pautado na palavra de Deus, ele tem autoridade para transmitir aquele conteúdo para mim. E a sinceridade, né, daquele irmão. Então, desconsiderando essa autoridade, essa sinceridade, essa pessoa, ela está rebelde e aí ela justifica assim: eu não aceitei, eu não fiz, eu não concordei. Por quê? Porque a forma que uma pessoa fala, a pessoa fala daquele jeito, eu tenho que aceitar, a pessoa fala daquela forma, eu tenho que aceitar. Então, isso é uma dissimulação para rejeitar o conteúdo que é fundamental na vida de todos nós, que é a verdade bíblica. Então, assim, ainda que a mensagem seja dura, não é possível alguém desconsiderar a autoridade espiritual, sinceridade. Isso é uma tentativa de justificar a rebeldia. E aí utiliza-se essa frase. O problema não é o conteúdo, mas a forma. E concluindo, então, o nosso raciocínio é o seguinte: a forma é importante, mas ela nunca deve ser usada para neutralizar o conteúdo verdadeiro e bíblico. O crente que é maduro, ele vai discernir os momentos, as situações. Ele vai valorizar a forma respeitosa da comunicação e, ao mesmo tempo, ele vai se submeter ao conteúdo, mesmo quando esse conteúdo é difícil de ouvir. Um crente vai perceber quando alguém fala de forma dura corretamente ou fala de forma dura equivocadamente. É como a Bíblia diz: examinai todas as coisas e retém o que é bom. Se alguém está falando de forma dura equivocadamente, ela precisa ser madura suficientemente para absorver o conteúdo e a correção e, naturalmente, rejeitar a forma. E, neste sentido, ajudar o irmão que o ajudou com o conteúdo, transmitindo que aquela forma também não é a melhor. Agora, quando alguém rejeita o conteúdo por causa da forma, essa pessoa também está equivocada. Então, muito importante isso, considerar esse equilíbrio. É como Efésios 4,15 vai dizer, né? Que a gente já viu, né, agora há pouco, e a gente pode reforçar aqui, que esse texto nos ensina, nos ordena a falar a verdade em amor. Ambas as situações são importantes. Ambos os princípios são importantes. Falar a verdade e o amor. Verdade e amor, conteúdo e forma. O ponto é que a verdade e o amor caminham juntos em harmonia. Não há verdade sem amor. Verdade sem amor se torna mentira. Não será verdade, será mentira. E amor sem verdade não é amor. É qualquer outra coisa, mas não é amor.
Conclusão do nosso estudo, concluindo tudo que vimos e ouvimos aqui. A língua pode ser uma arma mortal ou também um instrumento de vida. Isso é um ponto para a gente estar sempre vigilante com relação à língua e à nossa comunicação. Com essa língua, com ela, a gente pode louvar a Deus ou até mesmo ferir o nosso próximo, o nosso irmão. O cristão que é regenerado, ele deve então, irmãos, buscar pelo Espírito controlar a sua fala. E aqui o controle vem do Espírito, porque o Espírito produz em nós o fruto, e o fruto tem características, e essas características têm variadas características, amor, mansidão, benignidade, e tem uma característica muito importante, alegria, e tem também uma muito importante, que é o domínio próprio. Paciência, que é perseverar, mas o domínio próprio é o que vai nos fazer controlar a nossa língua na hora de comunicarmos, seja uma situação tensa, difícil, ou uma situação tranquila e alegre. Devemos ser governados e controlados pelo Espírito Santo. Então, o texto que a gente leu agora atrás, ser cheio da palavra para ter conteúdo, e agora ser cheio do Espírito, porque é ele que vai produzir tudo isso em nós. Um cristão que está cheio do Espírito, cheio da palavra, vai produzir da sua boca uma comunicação e uma linguagem que edifica e transforma a vida das pessoas. E é claro que um cristão também, que é cheio do Espírito Santo, quando receber a mensagem, vai saber discernir, examinar todas as coisas e reter o que é bom. E também ajudar aqueles que não estão se comunicando bem. E, obviamente, esse controle do Espírito é para que a gente possa usar a nossa boca para a edificação, a proclamação da palavra e o consolo daqueles que precisam. Portanto, que as nossas palavras possam glorificar a Jesus Cristo, nosso Senhor, e que elas possam refletir o caráter dele nas nossas vidas, nas vidas daqueles que nós temos contato. Tudo isso para glorificar o nome dele e para alcançar e transformar aqueles que precisam. Amém? Vamos orar e concluir o nosso estudo? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo momento que tivemos aqui. E agora te pedimos, Senhor, que o Senhor possa produzir na vida dos nossos irmãos que receberam este estudo, produzir transformação e aperfeiçoamento, para que todos que forem alcançados pela tua palavra possam ser cheios da palavra e do Espírito, para ter uma linguagem, uma língua, uma comunicação que produz vida, edificação e transformação, e nunca fira ou produza morte na vida de alguém. Que a nossa boca seja uma boca para a vida e nunca para a morte, para a bênção e nunca para a maldição. Produz isso em nós, produz isso nos nossos irmãos que estão acompanhando este estudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, concluímos aqui o nosso estudo e vamos estar disponibilizando outros conteúdos. Deus abençoe vocês. Até o próximo estudo.